Então, né, galera, que a situação vai ser essa. Vai ter dentro do triângulo 4 circunferências de mesmo raio, cujo uma tem o centro de uma é o próprio baricentro. Lembrando que não podemos falar que nenhuma dessas circunferências está inscrita, porque a circunferência inscrita ao triângulo, ela tangencia os três lados, né? Mas sim, ela tem o centro no baricentro e tangencia os três lados. A gente não pode falar que nenhuma dessas é inscrita. Aliás, se uma fosse, a questão não teria solução, né? Na verdade não seria a situação descrita, né? Elas não poderiam ter o mesmo raio. Bom, então de cara a gente tem a altura, né? A gente vê que no triângulo equilátero, aqui a altura dele ficou posta ao ângulo de 60 graus. O lado é a hipotenusa, né? Então, oposto a 60 fica hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, né? Então, a hipotenusa é o próprio lado, fica 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Que está oposto a 60 graus. Então, a altura a gente já tem que é 3. E aí a gente já pode começar a resolver a questão, né? Baseado nisso aqui. Nessa circunferência aqui da ponta, eu tracei a distância dela até um ponto de tangência, que a gente sabe que sempre forma 90 graus. E isso daqui também vai ser o raio, né? Rzinho. E aí a gente ganha dois triângulos semelhantes. Esse ONC e o CG, esse ponto aqui que eu chamei de P, que é onde a altura bate aqui nesse lado. Olha, falar nisso, a gente sabe que a altura num triângulo equilátero ela também é mediana, então esse lado aqui foi dividido em dois, ou seja, aqui é raiz de 3, aqui é raiz de 3, fica 2 raiz de 3. Tá, beleza, né? Então a gente vai agora atacar essa semelhança aqui do ONC com o CGP. Da semelhança, né? Apesar de que agora eu vi que nem precisava. Olha aqui, a gente sabe que o seno de 30 graus vale meio. Só que aqui no caso o seno é R sobre X, né? Então R sobre X, que é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, o ONC, é meio. Então a gente já sabe que X é igual a 2R. Aí, percebe que, né? A gente sabe que a propriedade do baricentro é que ele divide numa razão de assiviana que passa por ele, né? No caso, ele é o ponto de encontro das medianas. A gente sabe que a propriedade é que ele divide a mediana numa razão de 2 para 1. Ou seja, o que liga o baricentro até o vértice é o dobro do que liga o baricentro até o lado oposto que ele vai chegar, né? No caso, que a mediana vai chegar. Essa razão aqui que é 2 para 1. Se G até esse ponto aqui, genérico que eu vou chamar de Y, vale X, então de G até C vale 2x. Mas pois é só para mostrar a propriedade, ou seja, o baricentro divide a mediana uma razão de 2 para 1. Aí, qual é a maior? É a que liga o baricentro até o vértice. Vai ser o dobro da que liga o baricentro até o ponto onde a mediana chega no lado oposto. Acho que deu para entender, né? Então, beleza. Dá para ver que, como esse triângulo é equilátero, então a mediana que sai de qualquer vértice também é a altura, né? Assim como essa de cima. Então, se esse x mais esse 2x tem que dar a altura, então é porque esse x vale 1/3 da altura, né? Você pensa, 3 vezes x tem que dar altura. Então, esse x é 1/3 da altura. Ou seja, como a razão é 2 para 1, se aqui é 1/3 da altura, então a gente sabe que a medida de GC
vai ser 2/3 da altura, por causa, de novo, da razão aqui da propriedade do baricentro. Beleza, se GC é 2/3 da altura, e a altura a gente já viu que vale 3, né? Então, GC é igual a 2/3 de 3, que é igual a 2 centímetros. Se GC é igual a 2 centímetros, vamos perceber aqui, ó. De G até aqui é raio. Desse ponto aqui até O é raio, né? Porque eles têm o mesmo raio, né? As 4 circunferências têm o mesmo raio. Então, a gente já tem que R mais R mais essa hipotenusa aqui, que a gente já calculou, né? A gente viu que vale 2R. Então, R mais 2R tem que dar 2/3 da altura, que é 2. Então, 4R é igual a 2. Então, R é igual a 2 sobre 4, ou seja, meio. Meio centímetro, né? Aqui. Pois é, o R vale meio centímetro, ou R igual a 0,5 centímetros, se preferir, né? Então, já achamos o R. E com isso a gente responde a letra A. E com isso, na verdade, a gente responde a letra C também, né? Veja que na letra C ele pede a distância do centro de uma das circunferências até o vértice mais próximo. Essa distância é essa própria hipotenusa aqui, né? Que a gente já viu que vale 2R. Então, se o R vale meio, essa distância que eu chamei de x vale 1, né? 2 vezes meio, 1. Então, 1 centímetro é a resposta da letra C. Então, com isso a gente responde a letra C também. Ou seja, a resposta da A, que ele perde o raio 0,5 centímetros. E a resposta da C, 1 centímetro. Tudo bem? Beleza, né? Na letra B, ele pede a área que eu chamei de S da região não preenchida pelos círculos. Então, vai ser a área do triângulo menos a área dos 4 círculos, né? Só que como os 4 círculos têm o mesmo raio, então a área deles é igual, porque a área do círculo é πr², né? Então vai ser a área do triângulo menos 4 vezes a área de um dos círculos. Então essa área aqui vai ser a área de um triângulo equilátero, né? A gente sabe que é L² raiz de 3 sobre 4 menos 4 pi r². Vamos lá, o lado é o que? 2 raiz de 3, né? Então vai ficar 2² 4, raiz de 3² 3, vezes a raiz de 3 sobre 4, menos 4π, que multiplica r², só que quanto é o r? Meio, né? Então vai ficar 1 sobre 2², que é 4. Esse 4 vai embora com esse 4 vai embora com esse aqui. Então a área do triângulo que não está preenchida pelos círculos é 3 raiz de 3 menos π centímetros ao quadrado, né? Eu estou trabalhando tudo com centímetros aqui. Com isso, a gente responde a letra B também. Resposta é 3 raiz de 3 menos π centímetros ao quadrado. Então, a gente termina essa questão. Muito obrigado. Nessa questão aqui, a gente tem uma circunferência inscrita num triângulo equilátero, né? Ou seja, tangenciando os 3 lados, em concentro no baricentro.
E aí ele fala que tem uma circunferência C2 que tangencia os dois lados, que eu poderia desenhar em qualquer um dos cantos, né? Não ia fazer diferença, mas aí eu preferi desenhar aqui. Ele quer saber quanto vale o raio da primeira menos o raio da segunda sobre a altura. De cara, a gente sabe que o raio da primeira, pela propriedade do baricentro, é 1/3 da altura, né? Bora ver aqui o porquê. O baricentro, geralmente representado por G, divide na razão de 2/1 a mediana. Lembrando que o maior lado é sempre o que sai do vértice e vai até o baricentro. Ou seja, esse lado é o dobro desse. Ou seja, aqui é R1, isso tudo aqui é 2R1. 2R1 mais R1, 3R1, isso tem que ser igual à altura, né? Ou seja, R1 é igual à altura sobre 3, 1/3 da altura. Beleza? Vou até escrever aqui. 3R1 igual à altura. Beleza? Cheguei a essa conclusão aqui. Beleza? Tudo bem? Então a gente já tem essa informação aqui. Agora, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Eu vou ligar aqui até o ponto de tangência. A gente sabe que a regra é que sempre forma 90 graus. E isso daqui vai ser R2 também, né? Obviamente porque eu estou induzindo a circunferência até um ponto dela. Então isso aqui tem comprimento R2. Esse ângulo aqui, como no triângulo equilátero, a altura também é mediana e bissetriz, e o ângulo aqui todo é 60. Esse ângulo aqui é o nosso famoso 30 graus, né? Tá, a gente pode ver que aqui a gente tem 30, 90, e aqui a gente tem 90 e 30 também, valendo para o grande, né? Então, a gente conclui que esse triângulo aqui maior é semelhante a esse triângulo pequeno, porque eles têm dois ângulos iguais. Isso já garante a semelhança dos triângulos. Então, vou fazer o desenho para a gente usar a semelhança. Beleza, aqui nós temos a seguinte situação, né? E daqui, bom, a gente sabe que a hipotenusa do triângulo grande é o próprio lado. E aí a gente tira em função de H pelo seno de 60 graus, né? Que vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o lado. Ou seja, H é igual ao lado raiz de 3 sobre 2. Então o lado é 2H sobre raiz de 3. Então a gente já tem que essa hipotenusa é 2H sobre a raiz de 3. E agora, essa hipotenusa aqui desse triângulo. Bom, a gente sabe que o R2 está oposto a 30, né? Porque o 30 está bem aqui. Agora, olha quem está oposto a 90. É H menos 2R1 menos R2, né? Que aí sobra esse pedacinho aqui, olha. H é tudo, aí menos 2R1 mais R2. Aí sobra só esse pedacinho. Então, essa hipotenusa aqui é H menos 2R1, só que quanto é o R1? O terço de H, né? Então, é H menos 2/3 de H menos o R2. E aí, pronto. Agora é só a gente armar as razões de semelhança aqui, né? E
Eu vou cortar rapidinho para ganhar tempo de vídeo. Então, beleza, né? Aqui a gente já sabe que o oposto a 30 é sempre metade da hipotenusa, né? Se a hipotenusa é 2h sobre raiz de 3, quando eu tirar metade, né? Multiplicar por meio, aí vai sumir esse 2. Então, hipotenusa do triângulo menor para a hipotenusa do triângulo maior. E cateto oposto a 30 do triângulo menor, lembrando que se eu usei o menor em cima aqui eu tenho que usar o menor em cima também, sobre o cateto oposto a 30 do triângulo maior, né? Que a gente viu que é h sobre a raiz de 3. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, mandar esse h sobre raiz de 3 embora, porque ele aparece aqui dos dois lados no denominador. Calma aí, só ajeitar o foco. Beleza, então a gente pode cancelar ele, né? Então, e aqui, ó, h não é 3h sobre 3? Droga. Beleza, o h não é 3h sobre 3, né, gente? Então, quando eu tirar 2/3, vai sobrar 1/3 de h menos R2, isso sobre 2, é igual a R2, né, do outro lado, porque ali eu cancelei, isso sobrou 1. Ou seja, 2R2 é igual a 1/3 de H menos R2. Jogando esse menos para lá vai ficar mais, né? Então a gente vai ter que 3R2 é igual a 1/3 de H. Então R2 é igual a 1/9 de H. E com isso a gente já pode obter nossa resposta, né? A gente sabe que o R1 é 1/3 de H, menos o R2, que agora a gente sabe que é 1/9 de H. Quando a gente divide por H, que é a altura, né? Aqui vai embora o H, então nossa resposta é 1/3 menos 1/9. Só que o que é 1/3? É 3/9, né? Que eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3, que eu não altero o número. Então isso daqui é 3/9 menos 1/9. Então nossa resposta final, né? Já está no mesmo denominador, 3 menos 1. Nossa resposta final é 2/9. E com isso a gente resolve essa questão. Muito obrigado.